Amém? Queria compartilhar com vocês essa noite algo que Deus continuou compartilhando no meu coração. Quando a gente falou na semana retrasada, que a gente teve uma pausa sobre o tema Você não é todo mundo. Quem é que lembra? Você não é todo mundo. Então você entendeu que de fato nós não somos todo mundo. E as nossas atitudes, elas não podem ser iguais às atitudes daquelas pessoas que vivem sem o conhecimento de Jesus, que vivem sem uma experiência com Jesus. E eu queria falar hoje sobre uma vida transformada. Que alguém que não é todo mundo é alguém que teve a sua vida transformada a partir de um encontro com Jesus. Amém? E o texto que nós estamos lendo é a carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos continuar lendo ela a partir do verso de número 25. Hoje eu praticamente vou encerrar esse capítulo inteiro da carta aos Efésios. Nós falamos sobre o poder da unidade no nosso pós-retiro. O primeiro encontro após o retiro, nós falamos sobre o poder da unidade. O que a igreja é capaz de fazer quando ela está unida num só propósito, numa mesma direção, debaixo de uma mesma visão. E na semana retrasada, nós falamos sobre esse assunto, onde você não é todo mundo, onde você agora tem que se despir do velho homem e se revestir do novo, conforme a renovação da sua mente, de acordo com a mente de Cristo. Você não é todo mundo porque agora a sua mente é uma mente renovada, é uma mente que foi alcançada pela verdade de Deus, pela palavra de Deus. Então Paulo ele vai continuar agora dando exemplos práticos disso. Ele falou como se estivesse ensinando uma teoria, dando ali um fundamento, mas agora ele vai fazer uma aplicação. Ele vai falar de coisas relacionadas aos nossos dias, que talvez nós fazemos e não percebemos. Mas quando você tem uma vida transformada, isso não pode ser mais uma realidade na sua vida. Porque isso que você era antes, você é alguém que se despiu. Aquilo que você praticava antes, você tirou aquilo da sua vida. E agora você se revestiu do novo de Deus, conforme a palavra dele. Amém? Abriram aí? Efésios capítulo 4, verso 25. Paulo vai falar o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura
indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha como Paulo é prático. Olha como Paulo agora vem expor algumas atitudes de pessoas que tiveram a vida transformada. Aquele que mentia agora fala a verdade. Então isso são exemplos de transformação. Isso são exemplos de alguém que se despiu do velho e se vestiu do novo. Isso é uma transformação. Então a abordagem de Paulo nessa porção da sua carta é que ele vai falar que nós devemos ter atitudes negativas acompanhadas de atitudes positivas. Então não é apenas você parar de fazer o que é errado, mas é você parar de fazer o que é errado e fazer algo certo. Amém? Vocês entenderam a abordagem de Paulo? Então a primeira coisa que Paulo destaca é abandonar a mentira. Abandonar a mentira. E aí eu queria que você não lembrasse de quem está do seu lado, mas você olhasse para dentro de você mesmo. Será que a mentira faz parte da sua vida? Será que a omissão da verdade faz parte da sua vida? Será que o engano faz parte da sua vida? Porque mentira é isso. É ocultar a verdade. A mentira é enganar o próximo com algo que não é verdadeiro. Isso é mentira. E Paulo está falando, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Abandonar a mentira. Se despir da mentira e se vestir da verdade. Então agora você é alguém que fala a verdade. E ele volta lá no início do capítulo 4 falando sobre o corpo, porque nós todos somos membros do mesmo corpo. O corpo não pode falar mentira para o próprio membro do corpo, porque isso causa problema no corpo. E não só no corpo, como corpo de Cristo, isso causa problema na sua vida como um todo. Isso causa problema nos seus relacionamentos familiares, entre os amigos, entre as pessoas que você conhece, com quem você trabalha. Isso causa problema. E ele escreve essa mesma coisa aos Colossenses. Ele fala, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Paulo, ele sempre estava ensinando as mesmas coisas. Por quê? Porque isso era uma coisa que talvez era uma realidade dentro daquelas igrejas. Talvez isso acontecia. Eu não posso afirmar categoricamente que isso acontecia. Mas aos Efésios e aos Colossenses, ele deu esse ensinamento, não mintam. Falem a verdade. Falem a verdade. Porque como novas criaturas, como alguém que se revestiu do novo, como alguém que renovou a sua mente conforme a verdade da palavra de Deus, a mentira não pode fazer parte da sua vida, meu irmão. A mentira não pode fazer parte de nenhum relacionamento seu. De nenhum. Não só dentro da igreja.
Porque se aqui dentro da igreja você é alguém que vive verdadeiramente, da mesma maneira você tem que viver lá fora verdadeiramente. E às vezes você vai precisar de falar a verdade, mesmo que a verdade doa. Mesmo que a verdade doa, é melhor você ferir alguém com a verdade do que fazer um carinho com uma mentira. É melhor você desagradar alguém falando a verdade do que você enganá-la falando uma mentira. Então Paulo fala de maneira muito objetiva e direta: não mintam, abandonem a mentira, falem a verdade. Todo mundo já viu aquela frase assim: a união faz a força. Quem já ouviu essa frase? A união faz a força. Não, quem faz a força, quem traz unidade é a verdade. Um time de futebol pode estar unido com o mesmo objetivo, mas se acontecer ali uma picuinha, uma mentira, um engano, eles não são mais fortes. Aquele grupo se racha. Mas se prevalece a verdade, eles permanecem unidos. Eles permanecem dando o sangue um por outro. Eles permanecem dando o seu melhor um por outro. Uma coisa que a gente vê na nossa realidade, e é muito claro isso, são as redes sociais. As pessoas mentem nas redes sociais. As pessoas tentam transparecer quem não são. As pessoas, elas tentam demonstrar o que têm sem ter. As pessoas, elas tentam demonstrar que vivem o que falam, mas na realidade elas não vivem nada do que elas falam. Nenhum dos seus discursos são vividos na sua vida diária. O grande problema da rede social é esse. Talvez você vê alguém bonitinho, alguém falando alguma coisa maneira, mas quando você vai puxar a fundo a ficha da pessoa, ela não vive aquilo que ela fala. Ela não vive aquilo que ela demonstra na sua rede social. Ela não vive aquilo que talvez ela demonstra nos vídeos que são feitos aqui na igreja. Ela não vive. A sua vida é uma vida de farsa. A sua vida é uma vida enganosa. Então a sua vida é uma mentira. Mas quando nós somos transformados, isso não faz parte mais da nossa realidade. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, quando nós temos um encontro diário com a palavra de Deus, é a verdade que passa a habitar em nós. É a realidade de Cristo que começa a fazer parte da nossa vida. Então Paulo é categórico: abandonem a mentira. Não deve haver mentira na sua vida. Não deve haver nada que se assemelhe à mentira. Então a palavra de Deus, ela nos confronta. Por quê? Porque a gente vai ver que se a gente fizer uma análise profunda dentro de nós, nós vamos encontrar em nós muitas coisas que estão sendo contrárias ao que a Bíblia ensina. E a Bíblia, ela ensina muito sobre a verdade e a mentira. Jesus se apresenta no livro da Revelação, em Apocalipse, como sendo aquele que é verdadeiro. Jesus é alguém que é verdadeiro, ele não é alguém que é falsificado, ele não é alguém que é algo parecido, similar. Não.
Jesus é alguém que é verdadeiro. E na palavra de Deus, Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se declara como sendo a própria verdade. O profeta Zacarias, quando foi porta-voz de Deus ao povo de Israel, ele traz uma mensagem de Deus e ele diz da parte de Deus o que os israelitas deveriam fazer. Ele diz: eis o que devem fazer: falem somente a verdade uns aos outros. Fale somente a verdade uns aos outros, porque isso vai refletir nos nossos relacionamentos horizontais, mas também no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento vertical. E na sua primeira carta, João escreve o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então você que se diz crente, você que se diz evangélico, você que se diz sendo um cristão, alguém que vem à igreja, alguém que se declara evangélico, mas se você não obedece aos ensinamentos de Jesus, você é mentiroso. Porque você devia ser um pequeno Cristo, um discípulo que faz aquilo que o mestre ensina. Então, se você diz que é crente, se você diz que é cristão, que é alguém que aceitou Jesus e a sua vida foi transformada, você deve obedecer a tudo aquilo que Ele ensinou. Porque se você não obedece, você é mentiroso. E Paulo fala o quê? Abandonem a mentira. Comecem a obedecer, comecem a praticar a verdade. Jesus certa vez falou o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Olha só que palavra dura. Ao Deus de amor aqui, ao Jesus que ama todos aqui, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha que palavra dura de Jesus. Então, quem não se apega à verdade, não é filho de Deus, é filho do diabo. Porque o pai da mentira é o diabo. E se você é alguém que vive na mentira, você é filho do diabo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não sou eu, não é uma interpretação minha, é muito clara, é objetiva. Porque é o próprio diabo que não se apega à verdade. Nele não há verdade. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua. Então a língua do mentiroso é a língua do diabo. Gente, livre-se da mentira. Livre-se da mentira. Você pode enganar quem está do seu lado, mas Deus você não engana. Você pode enganar qualquer um, você pode enganar o seu pastor, você pode enganar o seu líder, você pode enganar o seu pai, a sua mãe, mas Deus você não consegue enganar. E se você é alguém que é mentiroso, não é Deus que é seu pai, é o diabo. Então por isso, abandonem a mentira. Paulo ele vai falar na sua segunda carta aos Tessalonicenses dos últimos dias, os dias que antecedem a volta de Jesus. E esse dia
esses dias, serão marcados pela vinda do anticristo. Todo mundo sabe disso. Não demora muito, o anticristo vai ser revelado. Os dias estão se aproximando do fim. Nós provavelmente somos a última geração que vai viver nessa terra antes do retorno de Jesus. Então Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala da vinda do anticristo. Ele fala da vinda daquele que vai ser um enganador, a vinda daquele que é considerado perverso. Ele fala, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder. Olha só, o anticristo é alguém que vai demonstrar poder. Ele vai praticar sinais, ele vai praticar milagres, ele vai praticar maravilhas. Ele vai fazer isso com um objetivo apenas. Qual é o objetivo dele? Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então todas aquelas pessoas, preste atenção nisso, todas aquelas pessoas que abandonam a verdade, essas pessoas que abandonam a verdade, a palavra de Deus, essas pessoas serão totalmente enganadas pelo anticristo. Totalmente enganadas. E meu irmão, posso te falar a verdade? Vai estar no finalzinho do jogo. Imagina, você correu os 45 do primeiro tempo bem, os 45 do segundo tempo bem, quando está na prorrogação você vai ser enganado. Por quê? Porque você não se apegou à verdade. Nós devemos nos apegar à verdade. Nós devemos nos apegar à palavra, porque ela que é a verdade. E no último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, Jesus ele faz uma revelação final para João. E ele chega e fala aqueles que vão herdar o reino de Deus, aqueles que vão desfrutar com Jesus de uma vida eterna na sua presença, aqueles que vão se regozijar em Deus e ter uma morada eterna ao lado de Deus. Só que ele faz uma ressalva, que algumas pessoas ficarão de fora. Ele fala, essas pessoas irão herdar o meu reino, elas morarão na eternidade com Deus para todo sempre, mas preste atenção, de fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, meu irmão, se existe mentira na sua vida, se livra dela e passa a falar a verdade. E não é só mentira brava, não. É as mentirinhas, às vezes, que você talvez faz quando brinca. É mentira, às vezes, porque você não quer que alguém descubra aquela realidade naquele momento. É mentira que talvez você precisa falar para não se dar mal em determinada situação. É mentira, talvez, para o seu pai não brigar com você. É todo tipo de mentira. É a mentira que você precisa dar para justificar o seu atraso no trabalho. É a mentira que você precisa dar para o seu professor por causa da sua nota baixa.
É a mentira que você precisa dar para justificar a sua falta num dia de escola, a sua falta num dia de trabalho. Tudo isso é mentira. E quem vive fazendo isso, ficará de fora. Quem vive fazendo isso, a sua paternidade não é de Deus. Então por isso que Paulo fala: livrem-se da mentira. Porque se você for pegar na história, rapidamente assim, você vai ver que a mentira fez com que um casal morresse na igreja primitiva. Ananias e Safira morreram porque mentiram. Tiveram uma morte súbita por conta de uma mentira. Como vocês puderam mentir ao Espírito Santo? Pedro confronta. Como? O primeiro casal caiu numa mentira. Não, se vocês comerem o fruto da árvore da vida, vocês serão como Deus. Caíram numa mentira, uma morte. Então a mentira, ela causa tanto morte física, como também causa morte espiritual. Abandone a mentira, abandone. E uma pergunta muito prática para essa hora agora: você tem sido verdadeiro em suas palavras? Elas trazem unidade ou divisão? As suas palavras, elas trazem unidade ou divisão? Hoje é uma noite que eu quero fazer vocês pensarem bastante. Eu quero fazer isso de propósito. Porque a segunda coisa que Paulo fala é sobre a ira, é sobre a raiva, é sobre quando você está nervoso, é sobre quando as coisas estão fora de controle, é quando as coisas não estão conforme aquilo que você planejou. Ele fala: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. Então naquele momento de raiva, naquele momento de ira, você não está pecando, porque a ira não é pecado. Você ficar irado não é pecado. O problema é o que você faz com a sua ira. Porque Paulo, ele não está falando que se a ira é justificável ou não, se está certa a sua ira ou se está errada. Paulo não está falando nada disso. Ele está falando: se vocês se irarem, quando vocês se irarem, porque isso pode acontecer, nós somos seres com sentimentos. Nós somos seres humanos que temos sentimentos, e às vezes os nossos sentimentos nos machucam. Então talvez quando isso acontece, a gente fica com raiva, a gente fica zangado, a gente fica irado. Mas qual é o segredo de Paulo? Não pequem. Não deixe que essa ira se transforme numa atitude pecaminosa, numa ação que faça com que você peque. Mas não, ele fala: apazigue, respira fundo, fica quieto, deixa passar aquele momento, segura a onda, segura a sua onda, pensa mais um pouquinho, não seja alguém reativo imediatamente, segura a sua onda, se controle. Por quê? Porque você não pode pecar. A palavra diz que Deus é um Deus irado.
Existem taças sendo cheias na eternidade diante do reino de Deus, que são as taças da ira de Deus. Nosso Deus é um Deus que tem um dia determinado para derramar a sua ira sobre toda a terra. Só que Ele não é um Deus desequilibrado. Ele é um Deus que sabe se equilibrar diante da sua ira. Ele é um Deus que, diante de toda a maldade da humanidade, Ele é um Deus misericordioso, que está dando a segunda chance, que está dando uma oportunidade a mais para aquelas pessoas não continuarem cometendo o mesmo erro. Mas Ele é um Deus irado. Apaziguem a sua ira. Respira fundo. Fica quietinho. Vai para o seu canto. Deus, eu estou nervoso. Eu estou irado. Dentro de mim tem algo querendo explodir. Se controle. Manifeste o fruto do Espírito Santo: longanimidade, bondade, domínio próprio. Manifeste isso. Peça ao Espírito Santo, me ajude. Me ajude. Porque o ponto-chave aqui de não pecar é se controlar. É deixar aquele momento passar para que você não dê lugar ao diabo. Esse é o ponto-chave. Se controle. Controla as suas emoções. Controla a sua raiva. Controla a sua ira. Mas não dê lugar a ele. Não dê lugar a ele, porque quem habita em você é o Espírito Santo de Deus. O lugar que existe dentro de você é morada do Espírito Santo. A sua maneira de agir, a sua maneira de reagir a determinadas situações são de maneiras que agradam ao Espírito Santo. E não dando lugar ao diabo. Porque é isso que ele quer. É isso que ele deseja. Você acha que ele tenta alguém com qual objetivo? Você acha que ele traz uma tentação na sua vida com qual objetivo? Para você pecar, para você dar lugar a ele. Então não dê lugar ao diabo. Não dê lugar. Gente, quantas brigas nós assistimos em jornais de televisão por conta de problemas no trânsito? Quantas brigas? Faz aí um levantamento, uma estatística de quantas mortes aconteceram por conta de briga em trânsito. Pessoas iradas, pessoas descontroladas, pessoas que não sabem lidar com a sua raiva, com as suas emoções. Mês passado, mês retrasado, foi filmado uma pessoa totalmente irada dentro de um condomínio ali em Campos. Ele matou uma outra pessoa, porque ele foi cobrado de uma coisa que ele estava atrasado. Ele chegou ao ponto do cara já estar morto no chão, desferir vários tiros, com o cara já praticamente morto. Pessoas não sabem lidar com a ira, pessoas que não foram transformadas, pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro com a palavra, e não tiveram as suas vidas moldadas conforme ela. Então o apóstolo Tiago,
Ele fala: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resista, se coloque diante de Deus e submeta a Deus. Deus, eu preciso da sua ajuda nesse momento. A minha carne está querendo pular agora, a minha carne está querendo fazer algo pecaminoso, mas eu preciso da sua ajuda. Isso é resistir, isso é submeter a Deus, e o diabo vai fugir, vai sair fora. Na sua primeira carta, Pedro fala que o diabo, o inimigo de vocês, andam ao derredor, buscando alguém que possa tragar, buscando alguém que possa devorar, buscando alguém que ele possa se alimentar. Você já viu um leão se alimentando? Você já viu, ele despedaça a presa, ele mastiga o osso, ele rasga a pele, ele bebe o sangue. É isso que o diabo pensa de cada um de nós quando ele está tentando a gente. Então ele fica ali rodeando, rugindo ao derredor, rugindo ao derredor. Mas aí Pedro fala: resistam, resistam. E a maneira de resistir ao diabo é vivendo a palavra de Deus, é vivendo a verdade, é vivendo submisso a Deus. Vamos lá agora, vamos fazer aqui um raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Vamos lá. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, amém? Deus tem o controle de todas as coisas, Ele é soberano. Então nós vivemos debaixo da soberania de Deus. Tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus, beleza? Então, dentro da soberania de Deus, sendo que Deus tem todas as coisas sob o seu controle, tudo o que acontece com a gente está na permissão de Deus. Permissão. Então, quando Deus permite acontecer algo em nossa vida, e isso inclui situações que fazem com que nós fiquemos irados, isso inclui situações que fazem com que fiquemos com raiva. Então, se Deus é um Deus soberano, se tudo está sob o seu controle, e tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, então, quando a gente se ira e se revolta e faz algo que é pecaminoso, isso quer dizer que nós estamos revoltados com o próprio Deus. Faz sentido? Se Ele permite todas as coisas, e se determinadas coisas fazem com que a gente fique com raiva, zangado, então, quando essa raiva se expressa em uma atitude que pode ser considerada pecado, isso quer dizer que nós estamos revoltados com Deus. É uma revolta contra o próprio Deus. E a pergunta que eu quero te fazer: você tem permitido que a ira domine as suas atitudes? Você tem permitido que a raiva, que a ira domine o seu jeito de viver, a sua maneira de agir, de reagir? Ou quem governa a sua vida é o Espírito Santo de Deus? Porque Ele habita em você.
Então essa é a dinâmica de Paulo. Não faça o que é errado, faça o que é certo. Aí ele vai falar, aquele que rouba, não roube mais, antes trabalhe agora. Trabalhe um trabalho honesto e ganhe dinheiro honesto para que você possa abençoar quem tem necessidade. Ou seja, você deixa de fazer o que é errado, mas faz o que é certo também. Faz algo que é certo. Faz algo que vai impactar a vida de uma outra pessoa. Isso é o evangelho da transformação. Isso é uma vida transformada. Isso é uma vida transformada de fato. E uma coisa que enquanto eu estava estudando essa mensagem, uma das coisas que eu me lembrei, porque às vezes, eu falei aqui da mentira, falei da ira, na verdade foi Paulo que falou, eu só estou aqui falando para vocês aquilo que ele ensinou, mas às vezes a gente faz determinadas coisas, como mentira, como as nossas atitudes em virtude da ira, e a gente não tem ideia do reflexo que aquilo causa, não apenas na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Por exemplo, você sabia que quando você consome pornografia, você está financiando mesmo, monetariamente, o abuso sexual infantil, a pedofilia. Você está financiando o tráfico de crianças. Isso é financiado por quem consome qualquer tipo de pornografia. Qualquer tipo de pornografia está servindo para financiar monetariamente agora um pedófilo. Alguém que abusa de criança. Alguém que abusa sexualmente de uma criança de talvez da idade do meu filho. Você tem noção do estrago que é na vida de outras pessoas a vida de alguém que consome pornografia? Isso é um estudo, está na internet, é só você entrar num site, o site se chama Pornhub. Está lá todas as informações, a quantidade de acessos, a quantidade de visualizações de pornografia, o que aquilo gera, quantas crianças são abusadas, quantas crianças são traficadas, está tudo lá nesse site. Então as nossas ações, muitas das vezes nós não temos dimensão do alcance dos nossos erros. E você é alguém que tem noção dos seus erros? Você é alguém que consegue parar e pensar nas coisas que você tem feito e quantas coisas que você tem feito são erradas? São totalmente contrárias aos ensinamentos de Jesus, aos ensinos que fazem com que a nossa mente seja renovada, com que o nosso caráter seja transformado. Então Paulo vai falar uma quarta coisa. Paulo ele vai falar sobre a nossa boca, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pronuncia. E Paulo vai falar que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Então, palavra torpe aqui é palavrão, é xingamento, é linguagem obscena, é palavra que talvez tenha o objetivo de atingir alguém, uma calúnia, uma difamação, uma fofoca. Então, palavra torpe é tudo aquilo que sai da sua boca que não edifica. A palavra no original, ela no grego, ela significa, a palavra na verdade no grego é sapros.
Sapros no grego significa peixe podre ou fruto podre. Então, quando sai uma palavra torpe da sua boca, é como se o cheiro da sua palavra fosse o cheiro de um peixe podre, de algo apodrecido, de algo que ninguém consegue ficar perto quando sente aquela catinga. Isso é o que Paulo quis dizer quando alguém fala palavras que não têm o objetivo de edificar, mas de machucar, de ferir, de denegrir, de talvez algo que precisa chegar no ouvido de alguém que não precisava, com aquele objetivo. E aí eu quero ler, Fabiano, bota para mim, Tiago 3. Tiago vai falar sobre a língua, um pequeno órgão em nossa boca. Se a gente pegar o tamanho da língua e comparar o tamanho do resto do nosso corpo, é um tamanho mínimo, né? Algo irrisório. Eu tenho, por exemplo, 1,91 m. Talvez o tamanho da minha língua no máximo seja, sei lá, 12, 15 centímetros. O que é 15 centímetros comparado a 1,91 m? É algo mínimo. Então olha o que Tiago fala, o que a língua é capaz de fazer. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha isso. Um cabresto consegue controlar um animal por inteiro. Um leme consegue controlar um navio num mar revolto. E a gente às vezes não consegue controlar a nossa língua. E é a nossa língua que acaba nos controlando de maneira negativa. Mano, isso aqui é muito forte. E Jesus vai falar que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que sai da sua boca só sai porque está cheio daquilo no seu coração. E Jesus diz que nós vamos dar conta diante de Deus de tudo aquilo que falamos. De tudo o que falamos. Nós iremos dar conta. A nossa boca deve sair palavras de bênção, palavras para edificar, palavras para abençoar. Da sua boca deve sair palavras para profetizar, palavras de vida sobre a vida das pessoas,
palavras de vida onde existe morte, palavras de cura onde existe doença, palavras que vêm do alto, palavras para exaltar o nome de Deus, palavras para glorificar o nome dEle. Eu aprendo muito com Haroldo. Eu botei aqui, um exemplo disso, Haroldo. Todo mundo que passa por ele fala: bênção, vai lá, bênção, vai, bênção. Isso é palavra de quem abençoa. Isso é palavra de quem profetiza. Isso é palavra de alguém que edifica. Mesmo às vezes não te conhecendo, vai lá, bênção. E aí, bênção. Esse é um exemplo prático. Quando o nosso coração se converte, a boca também deve se converter. Um exemplo claro disso é a vida do nosso pastor. Pergunta a ele. Ele vai falar, ele já falou na verdade várias vezes aqui em cima, que antes de se converter, quando ele era moleque, jogador ainda de futebol, ele tinha boca suja. Por quê? Porque ele aprendeu, ele cresceu num ambiente onde as pessoas falavam palavrões à torta e direito. Então ele era alguém que tinha boca suja. Mas quando ele se converteu, a sua boca também se converteu. E quando a gente se converte de verdade, a nossa boca se converte. Da nossa boca não pode mais sair palavra torpe. Paulo fala aos Colossenses: o seu falar seja sempre agradável. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Temperado. Agora, as suas palavras, aquilo que sai da sua boca, tem edificado ou tem destruído? Mais uma pergunta para a gente pensar. As palavras que saem da sua boca saem para construir, para edificar, ou elas servem para destruir? Elas são palavras que levam encorajamento, ou são palavras que trazem destruição nos relacionamentos? Então Paulo vai seguir: abandone toda maldade, todo tipo de maldade, abandone. Aí ele vai listar algumas, ele fala: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, mas sejam bondosos e compassivos um para com os outros. Que haja bondade nos seus relacionamentos, que haja compaixão nos seus relacionamentos, perdoando-se mutualmente uns aos outros, como Deus os perdoou em Cristo. Essas são atitudes de pessoas que têm as vidas transformadas. Aos Colossenses ele vai dizer: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Abandone. Isso não pode existir em nosso meio. Isso não pode existir na sua vida. Abandone. Abandone. Mas a parte final, e que eu deixei propositalmente para esse momento, é a parte que Paulo fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Aos Tessalonicenses ele fala: não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem. O Senhor colocou um selo em nós. Ele colocou algo dentro de nós para nos marcar como sendo de sua propriedade. Para quando Ele voltar, Ele olhar para cada um de nós e olhar e enxergar em nós essa marca. Esse dia da redenção, a redenção futura, que é a redenção na volta de Jesus, é um dia que Ele irá levar ao encontro dEle nos céus pessoas marcadas, pessoas seladas, pessoas que alegram o Espírito Santo de Deus, pessoas que agradam o coração de Deus com as suas atitudes. A Bíblia diz que Ele já nos redimiu, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, deles Deus não lembra mais. Essa é a boa notícia, mas a má notícia é: nós ainda estamos num corpo corruptível. Nós ainda estamos dentro de uma carcaça humana falha. Nós não estamos ainda livres totalmente do pecado, nós convivemos com o pecado, sabemos dominar o nosso corpo e por isso não devemos pecar, mas nós ainda estamos dentro de um corpo caído. Até que o dia dessa redenção, onde nós teremos o nosso corpo glorificado e ficaremos totalmente livres do pecado para todo sempre. Mas enquanto esse dia não chegar, não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Vivam de maneira digna diante de Deus. Honrem a presença do Espírito Santo que habita dentro de você. Agrade o coração de Deus em todas as suas atitudes, seja falando a verdade, seja não pecando, sejam falando palavras de edificação, seja edificando o corpo de Cristo, exercendo os dons que Deus derrama sobre a sua vida, porque é por isso que os dons são derramados. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Nessa carta aos Efésios, no capítulo 1, logo no início, Paulo ele começa falando algo poderoso a respeito de quem somos em Deus, do que Deus fez na nossa vida. E ele diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra de verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Esse dia vai chegar. Para muitos esse dia vai ser um dia de grande tormento. Para muitos esse dia não será um dia glorioso. Esse dia não vai ser um dia esplêndido. Esse dia vai ser o pior dia da vida de alguém. A vida daqueles que entristecem o Espírito Santo, a partir desse dia vão ser vidas que irão sofrer no fogo eterno por toda a eternidade, que irão receber a recompensa daquilo que eles fizeram nesse tempo de errado, daquilo que eles semearam, daquilo que eles viveram da maneira vã de viver.
Mas o nosso chamado de alguém que teve a vida transformada é para que não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Queria que você ficasse de pé. Meus amigos, eu já vi muita gente pregar, já vi muita gente cantar, já vi muita gente chorar aqui na frente, já vi muita gente se emocionar, mas isso não é suficiente para se manter na presença. Quantas pessoas eu conheço que pregavam muito melhor do que eu e não estão mais na presença de Deus? Quantas pessoas eu conheço que eu já vi aqui em cima cantando e levando a igreja numa adoração profunda, não estão vivendo mais na presença de Deus. Pessoas que frequentavam o culto igual cada um de vocês e que vinham nos apelos e que faziam votos para Deus, mas hoje não estão mais na presença de Deus. Porque o que faz alguém permanecer na presença de Deus é viver a verdade que está na palavra. O que faz você ficar de pé nos dias difíceis é onde você está alicerçado, é onde você está firmado. E não apenas momentos em que você se emocionou, momentos que talvez você fez votos que você nem prestou atenção na mensagem. Quantas coisas roubam a nossa atenção no momento em que estamos aqui dentro? Às vezes uma conversa, às vezes uma ida lá embaixo para beber água e no banheiro, às vezes é o celular que você pega, e talvez você está aí vendo o resultado de jogo, está mandando mensagem para alguém que está lá fora, perguntando o que vai fazer na hora que sair daqui. Quantas coisas roubam aquilo que a verdade quer nos comunicar numa noite. Mas se você é alguém que vive na verdade, você vai saber que esse momento onde a palavra está sendo ministrada é o momento mais precioso, é o momento mais valioso, é o momento onde tesouros estão sendo entregues, momento onde simples palavras podem transformar o resto da sua vida. Então, além de tudo aquilo que a gente sabe que a gente deve viver, a maneira como deve viver, faça desses momentos na presença de Deus momentos que não se comparam a nenhum momento. Momentos onde vocês vão receber algo da parte de Deus que podem ser divisores de água na vida de vocês. E eu fiz aqui várias perguntas
enquanto eu estava ministrando. Eu não sei se você foi sincero o suficiente para respondê-las. Porque nesse momento não é momento de você ser sincero com quem está do seu lado, é o momento de você ser sincero com você mesmo. Porque isso diz respeito a quem você é em Deus. E quem você é em Deus, você não tem o que esconder. Ele é aquele que sabe cada detalhe da sua vida. Ele é aquele que sonda o seu coração. Ele é aquele que sabe o que você vai pensar antes mesmo de você pensar. Nada está oculto aos seus olhos. E se você, de maneira muito sincera, respondeu no seu interior cada pergunta que foi feita aqui, eu queria que nessa hora você fechasse os seus olhos e colocasse diante de Deus qualquer dificuldade que você tem com relação a cada coisa que foi ministrada aqui nessa noite. Eu não sei se você tem dificuldade com a mentira. Eu não sei se você tem dificuldade com a ira. Eu não sei se você tem dificuldade com as palavras que saem da sua boca. Eu não sei se você tem entristecido o Espírito Santo com as suas atitudes, da maneira como você vive. Mas você sabe. Você sabe. Você é alguém que tem consciência, inteligência. Você é alguém que sabe aquilo que você comeu hoje, aquilo que você fez hoje, aquilo que você pensou hoje. E eu queria que nesse momento você fosse muito sincero diante de Deus. E se você acha que você precisa, nessa noite, se colocar diante dele como alguém que precisa ser transformado de fato, eu queria que durante essa canção você saísse do seu lugar, viesse até aqui à frente, colocasse a sua dificuldade diante de Deus, porque eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero orar pela sua dificuldade, eu quero orar por aquilo que você está falhando. Eu quero orar para que você seja alguém que vai herdar o reino de Deus e que não vai ficar de fora. Então, enquanto eles cantam aqui, se você precisa dessa oração nessa noite, se você precisa de ter a sua vida totalmente transformada de fato, conforme a verdade, sai do seu lugar, vem cá, que a gente vai orar e vai entregar tudo aquilo que você vai colocar diante do Senhor nesse momento, amém? Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem me chamar, todo dia vem as tentações me chamar, mas todo dia as propostas vêm me chamar, mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus,
Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem me chamar. Todo dia as propostas vêm me chamar. Mas todo dia vem as tentações me chamar. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Cante. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Queria que você colocasse agora diante de Deus quais as áreas da sua vida que você mais tem dificuldade e precisa ser transformado. Feche seus olhos. Fala aí com Deus. Deus, eu preciso que essa área específica da minha vida seja transformada. Eu não posso continuar vivendo dessa maneira, desagradando o seu coração, não sendo de fato um amigo do Senhor. Me ajude nessa área, me fortaleça, Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Ele está nesse momento aqui, querendo te ajudar, querendo te auxiliar, querendo te fortificar, querendo te fazer permanecer de pé diante de Deus. Algo que Deus ministrou no meu coração. Preste atenção em algo que eu vou falar nesse momento. Se você não prestou atenção em nada nessa noite, se você prestar atenção só nisso, tá bom. Ninguém engana Deus. Ninguém. Ninguém engana Deus. E algo que Deus falou no meu coração durante aquele teatro que teve aqui numa sexta-feira, quando aqueles personagens retrataram algo que eles semearam, que eles estavam semeando e aquilo que eles estavam colhendo. Algo que Deus ministrou muito simples no meu coração. Nem a terra, preste atenção nisso, nem a terra se engana com a semente que cai nela. Nem a terra se engana. Se você coloca uma semente de manga na terra, a terra reconhece que
que aquilo é uma semente de manga e ali nasce uma mangueira. Nem a terra se engana com as sementes. E você acha que você vai enganar Deus com as suas atitudes? Você acha que pode enganar Deus com suas atitudes? Você acha que Deus se engana com aquilo que você está semeando na sua vida? Gente, vocês podem enganar qualquer um. Qualquer um vocês podem enganar. Vocês podem enganar seus pais. Você pode enganar seus amigos. Você pode enganar seus líderes, seus pastores, seus irmãos. Você pode enganar qualquer pessoa nesse mundo. Mas a Deus você não pode enganar. A Deus você não pode enganar. Então, quando você errar, quando você praticar algo que é contrário ao que ensina a palavra de Deus, se ajoelha e pede perdão a Ele rápido. Não fica tentando achar que você vai conseguir passar pano naquilo, que você vai enganar de alguma maneira você mesmo, talvez. Não, cara, você xingou, você falou um palavrão. Você, putz, Deus me perdoa, eu não posso falar palavrão. Cara, você pegou uma mentira pro seu pai, porque se você falasse a verdade, ele ia te deixar de castigo, ia tirar seu telefone, ia fazer o que fosse. Cara, antes de tudo você está enganando Deus. Você fala assim: pai, me perdoa, eu não queria te deixar triste, mas tem alguém muito mais importante que eu não posso entristecer, que é o Espírito Santo de Deus. Eu errei, me perdoa. Deus, me perdoa pelo meu erro. Eu vou tentar melhorar, eu vou tentar não fazer isso mais. E se você é alguém que vive recorridamente errando as mesmas coisas, se liberta disso. Se liberta disso. Paulo fala: livrem-se da mentira. Livrem-se da mentira. Tem coisas que a gente precisa se livrar na nossa vida. Tem coisas que a gente precisa abandonar na nossa vida, que não pode mais nos acompanhar, que não pode mais fazer parte da minha realidade, daquilo que eu sei quem eu sou em Cristo. Seja mentira, seja a ira, seja palavras torpes, seja amargura, maledicência, seja o que for, mas isso não se assemelha àquilo que o meu mestre me ensinou. Isso vai de encontro, isso é contrário ao que a Bíblia diz. Eu preciso me livrar disso de uma vez por todas, e o Espírito Santo de Deus, Ele quer te ajudar a fazer isso. Ele quer te auxiliar nesses problemas que você tem. Ele quer ser o seu amigo para que você não venha entristecê-lo, para que no dia da redenção você possa ser achado como alguém marcado, selado pelo Espírito Santo de Deus, como alguém que vai herdar o reino de Deus e vai viver uma vida por toda a eternidade do lado dele, por toda a eternidade sendo amigo, se deleitando na beleza de Deus, se deleitando na sua presença. Que esse dia seja um dia glorioso para a sua vida, que esse dia seja um dia extraordinário, que esse dia seja o dia
o dia melhor do que todos os outros dias, porque é o dia que vai durar para todos sempre. Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós agradecemos a Tua presença em nosso meio. Nós agradecemos, Pai, aquilo que o Senhor falou em nossos corações, aquilo que foi ministrado nessa noite, Pai. Nós reconhecemos nessa noite os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos problemas, os nossos pecados, tudo aquilo que não agrada o Seu coração, tudo aquilo que entristece o Teu Santo Espírito, Pai. Obrigado porque nessa noite o Senhor nos trouxe isso à nossa memória, à nossa consciência. E nós queremos, ó Pai, a partir de hoje não conviver com nada disso mais. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa auxiliar e ajudar todos que estamos aqui nessa noite a vivermos uma vida que agrada ao Senhor em todos os sentidos, seja da nossa maneira de pensar, seja aquilo que nós olhamos, seja aquilo que nós falamos, seja aquilo que nós fazemos, que tudo isso possa honrar e glorificar o Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa, aquele que nos selou um dia, para que no dia da redenção nós possamos ser achados, marcados pelo Teu selo. Espírito Santo, nos auxilie nas nossas dificuldades, nos ajude, ó Pai, naquelas horas que estamos prestes a Te entristecer. Abre os nossos olhos para enxergar a maneira certa de falar, de agir, de reagir. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso auxiliador, nosso companheiro, fortaleça a fé de cada um aqui, fortaleça os passos, fortaleça a vida, fortaleça, Senhor, mas que cada um aqui nessa noite saia com a consciência que é a Sua palavra que transforma, e que nós precisamos vivê-la todos os dias, amando ela em todos os sentidos, amando cada ensinamento, amando cada instrução, não apenas aquelas que nós gostamos e aquelas que nós fazemos, mas principalmente aquelas que nós fracassamos, naquelas que nós erramos, naquelas que nós temos dificuldade. Espírito Santo de Deus, nos revela, abre os nossos olhos para enxergar aquilo que nós estamos fazendo que entristece o Seu coração. O nosso desejo é Te alegrar, o nosso desejo é Te honrar, o nosso desejo é ter o Teu Santo Espírito queimando em nossos corações todos os dias como um fogo consumidor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, enche cada vida aqui nessa noite, transborde a medida de cada um, que cada um aqui possa sair daqui com a medida muito maior da Tua presença, uma medida muito maior da presença do Teu Espírito, de maneira que transborde na vida dos Seus amigos, na vida dos Seus familiares. Pai, em nome de Jesus, que possamos sair daqui de fato com as nossas vidas totalmente transformadas, porque tivemos um encontro com a verdade. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa noite. Vidas transformadas pela verdade, a verdade que purifica, a verdade que liberta, a verdade que santifica. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos nessa noite, o nome que é verdadeiro, o nome que é santo, o nome que é poderoso, o nome de Jesus, aquele que vive e reina, e aquele que nós honramos, não apenas com a nossa vida, mas honramos com os nossos lábios, honramos com as nossas atitudes, e honramos nessa noite, dando o nosso melhor aplauso, porque Ele é digno, Ele é merecedor, e Ele é digno de toda honra e de toda glória.
A Ele que é digno. Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e a nossa rendição nessa noite. Amém. Amém.